Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, dá uma glória a Deus aí, irmão, aleluia, deixa o Senhor aí ministrar no teu coração, tenha liberdade aí de adorar o Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, bom estarmos aqui, aleluia, a liberdade de adorar o Senhor, amém, vamos no seu lugar aí por um instante, aleluia. Mas aqui você pode dar um glória a Deus em pé, sentado, ajoelhado, entendeu? Você pode continuar na liberdade aí. E nós somos avivados, aleluia, amém? Glória a Deus porque você não foi assustado aí, né? Espantado ou ficou com medo da tempestade que está vindo ali, aleluia. E você saiu da tua casa e veio na casa do Senhor para adorar Ele. Deus te abençoe nesse propósito aí, amém? Poderoso, de buscar mais do Senhor, aleluia. Estou vendo o Jorge ali, está de quarta-feira agora, aleluia, de domingo, está no propósito, aleluia. Amém, amado? Abre a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 32. Aleluia, Gênesis capítulo 32, verso 22. Nós que estamos aí nesse ano de 2026, né, de uma direção, de uma palavra aí, né, de todos nós, claro, buscamos ao Senhor e temos direções para a nossa vida, todos nós temos revelações da palavra do Senhor, todos nós sabemos do nosso particular com Deus, mas como igreja, como ministério, nós estamos aí debaixo de uma palavra que certamente vai abençoar muito a nossa vida ao longo desse ano, né, que é intimidade, um ano de maior intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, amém? Isso é poderoso. Então a gente queria, pelo menos isso é o que a gente tem no coração, assim, de esses primeiros cultos aí desse ano 2026, estar falando sobre isso, no retiro também será o tema desse ano, intimidade. Eu queria falar aqui do dia em que Jacó se converteu, amém? Aleluia. Enfim, Jacó se converteu, aleluia. Gênesis capítulo 32, verso 22, diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia, amém? Feche teus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, reconhecemos o teu senhorio, ó Deus, o teu poder, reconhecemos a tua glória nesse lugar, a manifestação do Senhor, sabemos que o nome do Senhor está nesse lugar aqui, ó Pai, e o teu Espírito tem agido, trabalhado, ó Pai, operado no meio da tua igreja, e glória ao nome do Senhor, porque nós sentimos aqui, ó Pai, ao colocar o pé nesse altar, nós sentimos a presença do Senhor, ó Deus, que o Senhor está, ó Deus, manifestando a tua glória nesse lugar. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, fale com cada um de nós, que a tua palavra, Pai, não seja apenas, ó Deus, algo falado aqui, mas que entra no ouvido e sai pelo outro muitas vezes, mas não, Senhor, que nosso coração seja terra boa nessa noite, aquela terra batida, que foi preparada, Senhor, para receber a semente, a preciosíssima semente que é a tua palavra, e que ela entre, ó Deus, mesmo, provocando, promovendo, fazendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está enviando ela dos céus para cada um de nós nessa noite, que ela não volte vazia, que ela não volte sem operar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa noite, Pai. É isso que nós pedimos, já te louvamos pelo resultado poderoso que a tua palavra está operando em nós, ó Deus, nesses dias e nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, aleluia.
Glória a Deus. Chegamos aqui nesse capítulo, né, a história de Jacó é maravilhosa. Eu comecei a estudar esses dias a história de Jacó, né? Logo, logo vou entrar aí no plano de leitura da plenitude, aleluia, para poder estar, logo, logo sai, em nome de Jesus. De um jeito ou de outro sai, aleluia. Mas lendo o texto da história de Jacó, o Senhor falou muito no meu coração, em muitos capítulos aqui de Jacó, mas eu queria tentar resumir algumas coisas aqui. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio, o val de Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Aqui chega a história, um ponto da história de Jacó, que é assim, fascinante, maravilhosa a vida dele, já falei, estou repetindo para você ter interesse de ler. Amados, e ele então vai se converter. Então Jacó vai ter a sua experiência e vai ter a sua vida, enfim, transformada. A gente vai ver algumas coisas aqui que são muito fortes, para a minha vida, para a nossa vida como cristãos, como quem anda com Jesus, como quem anda com Deus. Aqui ele está voltando de Padã Arã. Então você sabe que Jacó é neto de Abraão, filho de Isaac, e aí ele tem toda uma história, o nome dele, Jacó, tem todo esse significado de aquele que agarra o calcanhar, usurpador, enganador, mentiroso, tem tudo isso no pacote do nome de Jacó. E aí ele tem umas situações em casa, que você sabe, ele faz um prato de lentilhas quando o Esaú está morrendo de fome, e aí ele oferece aquele prato de comida, e aí ele, antes de dar o prato, ele fala: você me dá aí a tua primogenitura. Não dá para entrar nisso tudo aqui agora, mas para correr o texto, a história. E aí ele rouba não, ele faz um negócio com Esaú. Esaú aceita e Esaú despreza, segundo a Bíblia, o próprio Esaú desprezou a primogenitura e trocou por um prato de lentilha, de guisado, de cozido ali, como você queria chamar. E aí ele pega aquilo, logo depois ele induzido pela mãe dele, ele rouba a bênção. Então tem a primogenitura, tem a bênção do filho primogênito, filho mais velho, são coisas diferentes. Tem a ver com herança e tem a ver com a bênção, com a imposição de mãos do pai. São 2 coisas diferentes. E Jacó fica com tudo, irmão. Fica com tudo, se veste de Esaú. A mãe prepara um cabrito lá, 2 cabritos e faz. E ele entra no quarto do pai, o pai está sem a visão e toca no filho, e fala: a voz é de Jacó, mas o pelo, o corpo, a pele é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. És tu mesmo? Ele fala: sou eu. E aí ele recebe a bênção, o pai põe as mãos sobre ele e abençoa ele com tudo que a terra pode dar de melhor, que os seus irmãos, seu irmão seria servo dele, e tudo isso, que a maldição cairia quem amaldiçoasse Jacó, e a bênção viria sobre quem abençoasse. Então ele sai dali, e aí Esaú é tomado por um ódio tremendo, e diz: o dia que meu pai morrer, que cumpriu o luto dele, eu mato Jacó. E a mãe ouviu isso e falou: filho, vai embora, Jacó, vai embora, vai para a terra dos meus pais, Padã Arã, e fica lá até que Esaú diminua a sua raiva para com você. E aí ele sai, ele vai, e ele passa lá muitos anos em Padã Arã. Aí um dia ele volta, um dia Deus vem, aparece para ele até pensou em antes, mas aí Deus falou: não, volta. E aí um dia Deus aparece e fala assim: chegou o tempo de você voltar. Deus enriqueceu Jacó, enriqueceu Jacó, prosperou Jacó, deu servo, deu filhos, tinha 2 esposas, 2 concubinas, tinha 11 filhos, e aí Deus fala: volta, e ele volta. Mas no caminho a Bíblia fala que Labão vem encontrar com ele, porque ele saiu meio sem acertar com Labão. E todo mundo sabe que Labão foi um terror na vida de Jacó, Mas o Labão é necessário, amém, irmão? Aleluia. O Labão é necessário na vida de Jacó, assim como o Saul é necessário na vida de Davi, assim como Herodes é necessário na vida de Jesus,
de João Batista. Então, são personagens da nossa vida que entra na nossa vida, e a gente fala, Senhor, mata ele, aleluia, mata ela. Não vai matar, entendeu? Ele vai cumprir o propósito da nossa vida, ele vai tirar o Israel de nós através desses Labões da vida, né? Ele vai tratar com a gente. Então, se tem aí um Esaú, se tem aí um Labão, se tem aí um Saul, se tem aí um Herodes, né? Fica firme, que foi Deus que colocou ele aí. Não? Não gostou? Aleluia, não tem problema, é verdade. Todo mundo tem, irmão. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Nada? Verdade? Amém mesmo, irmão. Fala amém, glória a Deus, Senhor, amém. Usa esse, então, a partir de hoje eu entendo que tem aí um Labão na minha vida para me tratar. Aleluia. Cara, a tua cara é impagável, aleluia. Você não quer ele na tua vida, né? Aleluia, mas ele está aí, aleluia. Amados, e antes de qualquer coisa, eu falei sobre a conversão de Jacó, sobre esse momento da vida dele, tão importante aqui do texto, no capítulo 32. Então ele sai, e quando ele sai, você conhece o começo da história aí, né? Eu vou ressuscitar esse ano usar folhas de novo, aleluia. Aleluia. Volta aí, um pouquinho para trás aí, capítulo 28 de Gênesis. Então ele vai embora para Padã Arã agora, né? Ele foge de Esaú, vai para a terra da sua mãe, dos pais da sua mãe. Verso 10, 28:10, Gênesis 28:10. Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã, ou para Padã Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-as como travesseiro e deitou-se. Aí ele teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente, oriente, para o norte e para o sul, e todas as clãs da terra serão abençoadas por teu intermédio e por tua descendência. Eu sou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Você imagina, irmão, debaixo de uma situação adversa, você está ali numa situação e Deus aparece, irmão, você vai descansar num lugar deserto, e põe uma pedra de travesseiro, e aí você dorme, e tem uma visão, um sonho, e tem uma escada posta no céu, e quem está no topo da escada? Deus. E Ele fala com você e te faz promessas: eu sou contigo, eu vou te levar, vou te guardar, vou te abençoar, vou trazer você de volta, não vou te deixar, sou contigo. Eu vou te abençoar de tal maneira. Imagina, irmão, que visão. Se fosse você, a hora que você acordasse, o que você ia fazer? Cara, virar o maior crente do mundo, não? Você ia ser crente, você ia largar tudo, você ia abrir mão de tudo, você ia, sabe, eu imagino que você ia fazer isso, né? Pelo menos a gente imagina que a gente ia fazer isso. Não é o que ele faz, ele acorda, né? Verso 16. Jacó acordou do seu sonho e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Então, sentiu medo e exclamou: quão terrível é esse lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do raiar do sol,
tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé, como um pilar, e derramou óleo puro sobre o topo. Presta atenção, Jacó não faz um altar, ele tem uma experiência dessa. Depois que você tem uma experiência como essa, irmão, você vai dar um jeito na sua vida, de arrumar a casa, de levantar um altar, de se converter, de ser um adorador, de abrir mão de coisas, de consertar a sua vida. Eu me lembro quando eu me converti, logo no começo, quando o cenáculo não era cenáculo, era uma chácara na beira da rodovia, tinha um dono, tinha uma casa, e só mato, pasto e árvore. Os primeiros movimentos que a gente fez lá, não tinha nada. E a gente foi lá para uma época, lá para um tempo, um tempo de comunhão ali, de retiro. Talvez o primeiro retiro que eu participei foi lá, sei lá, 28 anos atrás, 29 anos atrás, e não tinha nada. Mas a gente tinha uma galera assim, tinha um povo que buscava o Senhor, e foi assim, poderoso o que aconteceu naquele lugar, as ministrações, sabe? Deus derramou dons espirituais, um monte de jovens foram batizados, receberam dons espirituais, jovem que falou em muitas línguas de homens, de nações, ficou ali a noite inteira falando em línguas de nações, línguas de homens mesmo, de pessoas, de povos, sabe? Pessoas profetizaram, foi tremendo. Num dos momentos lá, eu, começando a minha caminhada, me convertendo, cabeludo ainda, todo cheio de coisas, eu estava lá orando, já tinha deixado algumas coisas, mas estava no processo ainda, e no momento lá de oração, de busca daquela galera, daquele pessoal, ministração, louvor, palavra, eu fechei os meus olhos e olhei para o céu, e eu lembro que de olhos fechados eu vi o Senhor, eu vi Jesus, não vi o rosto dele, eu vi ele vindo e meio de costa, meio de lado, eu não consegui ver o rosto dele, mas eu vi ele nas nuvens e ele fazia com a mão assim para mim, para eu seguir. E foi uma experiência que me marcou muito, eu nunca mais esqueci esse dia, não esqueço. Eu fechei o olho agora, eu vi nitidamente que eu vi aquele dia. Então assim, tem experiência que marca a tua vida, que Deus, irmão, Ele ama tanto a sua vida, e Ele escolheu você, sabe, antes de você fazer qualquer coisa, antes de nós fazermos qualquer coisa, antes de acertarmos ou errarmos, Ele já nos escolheu, já nos amou, amém? Você já é uma escolha dEle, antes de você acertar, antes de você ser uma pessoa que ora muito, que jejua muito, que lê muito a Bíblia, antes de você se converter, de ser o santo dos santos, Ele já te amou. Independente de qualquer coisa que você fez, ou que eu fiz, ou que eu faça, Ele nos amou, nos escolheu. Aí está lá o Jacó, fugindo, cheio, carregado de nome, carregado de situações, fugindo, e Deus aparece para ele. E uma experiência sobrenatural, poderosa. E aí, ao invés de Jacó, dali já falar, é o meu Deus, eu me ajoelho, eu me humilho, eu me jogo aos seus pés, eu me rendo ao Senhor, eu não vou nem quero ir embora mais, eu vou encarar, o senhor está comigo? Então, irmão, ele pega uma pedra que ele dormiu, ele põe ela em pé e derrama óleo, ele não faz um altar, ele faz um pilar, uma coluna, um monte, e vai aparecer mais vezes, a gente vai tentar achar aqui no texto, se o Senhor me der graça, né? Aleluia, a gente vai aparecer muito mais isso aí. Então, essa experiência já deveria ter marcado completamente a vida de Jacó, mas não marca, sim, no sentido dele se converter. E aí ele sai, para a terra lá do seu avô, dos pais da sua mãe, e ele trabalha lá, e todo mundo sabe da história, ele 20 anos, ele serve 7 anos por uma mulher, depois serve mais 7, depois mais 6, e aí ele volta para casa agora, está voltando para casa agora. Problema com o irmão, problema com Labão, e nunca se rendeu ao Senhor, nunca realmente disse, Yahvé é o meu Deus. Todo o livro você vai ver que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, e quer ser o Deus de Jacó, porque Deus ama Jacó, mas Jacó ainda não falou, ele é o meu Deus, eu tenho intimidade com ele, eu sirvo a ele. Então, essa é a história do Jacó, até ele chegar aqui no capítulo 32. E aí, verso 22 e 23 que a gente leu, nós somos tentados, chegou a hora, irmão, Deus preparou todo o cenário para que Jacó, então, tenha uma mudança na sua vida, viva uma nova experiência, ou
viva então a experiência de servir, de se render a Deus de verdade. Né? E aí ele vai, pega toda a família dele, e aí ele tem medo de Esaú, manda mensageiro falar com Esaú, e o mensageiro volta e fala, Esaú está vindo ao teu encontro. Ele fica com medo, e aí ele passa todo mundo, né? Tem um rio, né? o Jaboque, e aí ele passa todo mundo, e lendo o texto, a minha visão ele passa com todo mundo, com as mulheres, com os seus rebanhos, com os seus bens, e ele passa todo mundo, com todo mundo, e ele volta, ele despede o povo, vocês sigam agora, e ele volta, e é agora, nessa noite aqui, ainda é de noite, o texto fala que ele mandou mensageiros, eles voltam, talvez no começo da noite, e aí ele vai dar uma descansada, e quando ele acorda, aí o texto vai, 24, entretanto ficou para trás, sozinho, então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Então, todo mundo passou, aí ele volta e fica ali. Sozinho. O que eu posso pensar? E aí, você olha a história de Jacó, você vê, descobre uma coisa simples. Que ele é neto de crente, de Abraão. Ele é filho de Isaac, que é crente. Mas ele, Jacó, nunca, sabe? Jacó conhece altares, conhece os sacrifícios. Jacó conhece todo o sistema, como funciona, como que faz. Tanto que ele derrama óleo lá, puro, na pedra, mas não é um altar. Não tem no texto a palavra altar. Tem um pilar, tem um montão, tem tudo, mas não tem altar. E aí Jacó, ele sabe tudo, irmão. Ele talvez até ia na igreja. Então a gente conhece, a gente aprende o jeito de falar, a gente aprende como entrar e como sair, a gente aprende o dia a dia do meio, mas a nossa experiência real com Jesus, com o Senhor, com Deus, às vezes não existe, não tem ainda. E nesse ano a gente não pode permanecer assim, em nenhuma área da nossa vida, a gente não pode aceitar isso, que a minha experiência, o meu encontro com Ele, sabe, a minha vida com Ele, não seja uma realidade, que eu viva daquilo que eu aprendi com os anos, que eu viva daquilo que alguém me disse que é assim. Então, a gente às vezes, tem pessoas que podem pregar, mas sem conhecer a Deus, sem conhecer Jesus, pode cantar, não pode adorar, mas pode cantar num altar, sem ter essa experiência com Jesus. Essa experiência ou não teve, ou ela morreu, ou ela ficou para trás. E se ela ficou para trás, irmão, o que fica é só sequidão, é só o ritual. É só o levantar da pedra, é só colocar um monte de pedra, é só isso. E derramar o óleo, e fazer as coisas, e falar igual, e estar no meio, sabe? Mas, irmão, nós estamos debaixo de uma palavra, intimidade, ano de maior intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então eu não posso aceitar que a minha experiência com Deus seja só essa. Irmão, tem gente que chega na igreja, irmão, o rosto dela denuncia, sabe? Que Jesus não é a alegria da vida dela, que ela não está feliz com Jesus. E se eu não estou feliz, tem uma coisa errada comigo, porque Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Você tem tudo o que você precisa na pessoa de Jesus. Não há motivo para você estar, sabe, na casa dEle, na obra dEle, envolvido com as coisas dEle, sabe, só por estar. Porque o Abraão, teve uma baita experiência com Deus, então eu estou debaixo dela. Não está. Se você está debaixo da experiência de alguém, então você não tem nenhuma experiência com Deus. Né? Se o Isaac você acha que o Isaac é o teu, não é Deus. Então eles tiveram, e eles marcaram o seu tempo. Então, não é o teu pastor que garante a tua vida, não é a tua esposa que garante a tua vida, não é o teu esposo que garante, não, irmão, é você com a sua intimidade com o Pai, com o Senhor. E aí, chega aqui nesse ponto, Jacó, ele até pode passar com todo mundo de volta de Jaboque, né, e seguir a sua vida, encontrar o Esaú, e tentar ali fazer alguma coisa, um acordo, mandou presentes, né,
vai que dá certo, e eu me viro do meu jeito. Mas não, eu creio que por uma revelação, por um discernimento espiritual, ele passou todo mundo e ele ficou ali. Ficou ali sozinho. E o texto, verso 23, diz aí: assim que as pessoas passaram, Jacó fez que... Fazer igual aquele vídeo do YouTube. Minha barata! Precisando detetizar urgentemente aqui, hein? Aleluia. Barata no altar não dá, tem um de errado. Aleluia. Sei para onde eu vou agora, aleluia. 24, entretanto, ficou para trás. Irmão, é melhor, olha aqui, é melhor eu retroceder, ficar para trás, para buscar essa experiência com o meu Senhor, do que eu seguir ou continuar seguindo com todo mundo, do mesmo jeito. É melhor eu ficar para trás, por um discernimento e entender. Chegou o tempo de eu buscar uma intimidade com o Senhor, gastar minha energia nisso, sabe? Buscar cura, buscar libertação, buscar transformação, buscar uma nova experiência, voltar para trás, todo mundo vai, mas eu não vou agora. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso e vai acontecer alguma coisa. Eu estou sentindo ele chegar perto. Eu estava na porta ali agora, na hora do louvor, e eu senti um cheiro de chuva. Provavelmente para fora da porta está caindo algum pingo ali de chuva, porque está cheirando para dentro aqui. Então ele percebeu, estou sentindo o cheiro dele. Alguma coisa está diferente no ar. Eu sei que vai acontecer alguma coisa, por um discernimento, porque Deus preparou esse momento. Irmão, não dá para perder esse momento. Esse ano, irmão, esse ano é o teu ano, em nome de Jesus. Não, esse ano é o nosso ano, em nome de Jesus. Não sei se já ouviu isso antes, não importa, eu talvez já ouvi, mas eu estou aqui de novo crendo nisso. É um ano para mudança, um ano para mais de Deus. É o ano para mais de Deus, para viver coisas que eu vivi antes, muito melhores ainda, sabe? De restaurar, de ter intimidade mesmo, ter uma experiência. Então não continua seguindo não, irmão. Se é o dia de você, o tempo de você parar e ficar para trás, fica para trás. Por quê? Ficando para trás e esperando Deus chegar, quando você for andar de novo, vai ser poderoso, aleluia. Então ele ficou para trás, ficando para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Chegou um homem que se pôs... Não, presta atenção, Jacó não lutou com o homem. Foi um homem que lutou com Jacó. E esse homem aqui não é um homem, esse homem aqui é Deus. É Deus pré-encarnado. Então ele é Jesus antes de encarnar lá em Maria. Ele aparecia no Antigo Testamento de várias maneiras. Uma delas era como homem, como anjo, como pedra, como fogo, como ele queria. Pré-encarnado. Ele, antes da sua encarnação no corpo de Jesus, lá nos evangelhos, ele aparece no Antigo. Ele sempre existiu, amém? Ele não foi criado, ele sempre existiu, aleluia. Ele é, e ponto final. Ele não foi criado, ele não veio a existir, não, ele é eterno, amém? Não tem dia de criação para... Então ele aparece ali, irmão, e ele olha para Jacó e fala assim, gol, lembra do Bruce Lee? Vem que é hoje que eu mudo a sua vida, Jacó. A Bíblia diz que ele lutou com Jacó, que esse homem que é Deus, que é o Senhor, e até, o texto diz aí, verso 24, até o raiar da alvorada. Irmão, o que é esse raiar da alvorada para nós? É a graça, tá? É a graça. Hoje nós temos Jesus. Hoje a nossa alvorada já raiou, amém? Já amanheceu para nós, já estamos na graça, aleluia. Nós já sabemos o nome dele. Aqui Jacó vai perguntar no final o nome dele, qual é o teu nome? Fala, esquece meu nome, eu tenho aqui nesse tempo, eu tenho vários nomes, eu apareço de multiformes maneiras, mas lá na frente vai ter um povo que vai conhecer perfeitamente o meu nome, e é Jesus, o Cristo, e nós conhecemos, nós temos esse nome já, amém? E ele veio para nos salvar, o que ele fez na cruz por nós, por você e por mim, a nossa alvorada já raiou, aleluia. Nós já alcançamos essa maravilha que ele proporcionou para nós, e aí ele luta com Jacó. E o texto vai dizer aí, 25. Verso 25. Quando o homem
percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Já ficou marcado por Deus já? Irmão, esse dia marca a sua vida. O dia que a gente realmente para tudo, para buscar uma experiência com Ele, para desejar ter esse encontro com Ele, essa intimidade com Ele, essa mudança de história pessoal diante dEle. Irmão, isso marca a nossa história de tal maneira que as marcas desse encontro, desse momento, desse dia, as pessoas vão ver Ele. Jacó, quando sai dali na manhã, quando ele vai encontrar o povo dele, ele está mancando. Tem um sinal visível para todo mundo ver que alguma coisa aconteceu aquela noite. E o teu encontro com Jesus, o meu encontro com Jesus, e os nossos encontros diários com Jesus, que eu sei que você está tendo, aleluia, amém? Que você começou 2026 voando, buscando intimidade, querendo mais, aleluia. E isso, irmão, esse desejo, essa busca, essa luta de agarrar o Senhor e dizer assim, olha, eu quero a minha mudança, eu quero a minha transformação, eu quero o meu milagre, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, eu quero que o Senhor me toque. E Ele tocou. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa na minha história. Não está bom, não é ingratidão, até está legal, mas a gente quer mais, amém? Eu sei que você quer mais. Eu sei que não está bom, talvez, para você. Talvez eu falei que está, mas talvez não está para você. Talvez você é sincerão para dizer para você mesmo assim, ó, não está legal. Eu quero mais. Eu quero ter esse encontro com Ele. Eu quero que Ele vá na minha casa, no meu quarto, na minha noite. Eu quero que Ele vá no meu trabalho. Eu quero que Ele vá eu quero que Ele vá na minha vida. Eu quero que Ele faça. Eu quero ter essa experiência com o irmão. Essa experiência com Deus marca a nossa vida. Deixa marca na gente. Sabe? Faz a gente ficar coxo. Andar diferente. Sabe? Não, marcas, são marcas que Ele deixa na nossa vida. Eu vejo você e vejo você um marcado por Ele. Você tem que ter marcas dele na sua vida. E se não teve, a partir de hoje você vai buscar e vai ter. Ele vai tocar em você, Ele vai, nessa luta dele, para mudar a sua vida, para mudar a minha vida, Ele vai conseguir deixar marcas em nós, irmãos. Marcas de vitória, marcas de transformação, marcas de novo nascimento. Jacó nasce de novo no Val de Jaboque, ele nasce de novo, ele tem uma nova experiência. Mas você já falou um dia que no Velho Testamento não tinha novo nascimento. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, vai. É só uma maneira figurada de dizer, não é literal. Marca de transformação, de vitória, de quem encontrou com Deus, de quem lutou com Deus, de quem buscou. Então, verso 26. Então ele declarou, deixa-me ir, pois já rompe o dia. Contudo Jacó lhe rogou, eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Irmão, Jacó já era abençoado, não era? Olha, eu não vou deixar você partir até você me abençoar. Se ele me abençoar, mas ele já era abençoado. Não é? Lá no 28 ele não foi abençoado pelo pai dele? Ele já tinha recebido a bênção dele. Ele já tinha a primogenitura e tinha a bênção do pai. A bênção do primogênito. Mas não servia para nada. Irmão, ele sabia que não servia para nada para ele. Porque não foi legal. Não foi do jeito certo. Ele, Jacó, sabia que não veio de Deus. Então ele fala, ó, me abençoa. Ele não fala, me dá isso, faz aqui. Não, ele fala, me abençoa. Mas já é abençoado. Está lá no Gênesis 22, 28. Mas ele sabe que não é de verdade. Que não é real. Que não veio do céu. Que não foi do Senhor que aconteceu aquilo. Foi ele que promoveu, provocou, fez lá uma situação para que enganou o pai. Foi debaixo de engano. Irmão, o que vai conduzir a nossa vida nesse ano não é nada baseado em engano, em usurpação, sabe? Coisa do passado que veio até o dia de hoje na minha vida, que não foi Deus que deu, vai sair da nossa vida em nome de Jesus. E vai vir, irmão, a bênção verdadeira dele. Para esse ano 2026 vai vir a bênção do Senhor. Aí, a gente vai entender muita coisa legal assim, né? Volta lá, capítulo 28, verso 18.
28 e 18. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. Aleluia. Verso 20. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar do caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir. Vou continuar. E se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus, né? Tudo isso é um homem que agora está tendo uma experiência, que recebeu uma bênção, que fez um pilar de pedra, que sai, mas que põe condições. Olha, se acontecer isso, se ele não, tudo que Deus tinha falado que ia fazer com ele, ele faz um voto com Deus, colocando tudo isso. Então será, esse é o futuro de Jacó, né? O bendito, esse é a história dele. Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes agora, né? Ele tinha sido abençoado pelo pai, mas sabia que naquilo nada servia, nada, foi embaixo de engano, né? Foi embaixo de coisa errada. Verso 27, ao que o homem lhe inquiriu, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Aleluia, né? Naquela luta ali, travando aquele negócio, toca na coxa, vai raiar o dia, né? Me deixa ir embora, não vou te deixar que você não me abençoar, né? O anjo diz, o homem ali, o Deus pré-encarnado diz, qual é o teu nome? Para te abençoar. E ele diz, é Jacó, meu nome é Jacó. E aí, meu nome é Jacó. Se você voltar, toda a história de Jacó, e principalmente no capítulo 28, que a gente já leu algumas coisas, o pai dele pergunta 2 vezes para ele, quando ele vai roubar ali a bênção de Esaú, ele entra, o pai disse, quem é? Ele fala, sou Esaú, teu filho. Mais para frente o pai fala, come e tal, e aí o pai fala de novo, a Bíblia diz que ele insiste na pergunta, quem é? Ele fala, eu sou Esaú, teu filho. Então por 2 vezes ele mente ali para o pai para receber uma bênção, algo que veio de maneira errada. Aqui, diante de Deus, irmão, não tem mentira. Diante do Senhor, buscando algo novo do Senhor, não diante dos homens, a gente pode até, às vezes, iludir as pessoas, enganá-las, a gente pode até dar respostas, né, que por medo, por situações, a gente pode até, sabe, mentir e passar, e parecer que deu certo, mas diante de Deus, irmão, Jacó está diante de Deus agora, ele diz, me abençoa, eu vou te abençoar, mas qual é o teu nome? E aí ele, prontamente, ele diz, é Jacó, eu sou Jacó, eu tenho isso aqui, ó, a minha vida é essa, minha história é essa, eu vivi algumas coisas aí, então, por isso eu estou aqui dizendo, minha vida é essa, eu preciso ser mudado, mas está aqui, ó, isso aqui está errado. Eu imagino quando ele fala Jacó, ele está dizendo assim, ó, o senhor sabe que desde lá do ventre, eu agarrei no calcanhar, eu enganei, eu usurpei, eu coloquei uma roupa que não era minha, eu usei um nome que não era meu, mas agora que eu e o Senhor, é Jacó, 2026, eu e o Senhor aqui, eu sou Jacó, mas eu não quero permanecer desse jeito dentro de mim, eu quero uma coisa nova, eu quero algo do Senhor. Verso 28. Então o homem orientou, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Esse encontro, esse é o encontro. Esse é o momento que nós vamos viver algo novo da nossa vida. Quando a gente buscar, se for preciso dar um passo para trás, ficar sozinho, esse é o momento. Tem coisa que a minha esposa não vai fazer por mim, tem coisas que eu não vou fazer por ela, principalmente essa questão de ter intimidade com Deus, de ter algo novo na minha vida, na minha história. Tem coisa que por mais que o meu pastor me ame, ele não vai conseguir
fazer com que eu viva 100% se eu não der um passo para trás, se eu não me posicionar, se eu não declarar, sabe? Agarrar a Deus, ficar ali, passar um tempo, passou outro tempo, passou mais tempo, eu estou ali, sabe, convicto do que eu quero, estou ali, ninguém me tira dali, eu estou ali lutando para que Deus, sabe, faça algo na minha vida, me abençoe. E me abençoe, não é me dar um carro novo, não é me dar uma casa, não é me dar dinheiro, não é me dar roupa. Me abençoar é mudar a minha história, mudar o meu futuro. Pegar o passado que não é legal e eu trouxe até aqui e mudar completamente isso. Fazer viver algo tão poderoso, irmão. Imagina ter um novo nome. Isso em Apocalipse fala que ele vai te dar um novo nome. Nós vamos ter também esse nome mudado na eternidade. Mas Jacó vive isso aqui entre os homens. Porque ele decidiu, ele se posicionou, eu quero mudança, eu quero viver algo novo, algo melhor, algo poderoso. E aí o Deus pré-encarnado está lutando com ele e diz assim, olha, você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel. Porque você lutou, sabe, perseverou e prevaleceu, enfrentou homens e enfrentou Deus. E Deus se deixou vencer por você. Sabe, a perseverança, a busca, o desejo, a sinceridade do coração de Jacó fez Deus se render para ele, irmão. E conceder para ele aquilo que ele queria, que era algo poderoso. E ele mudou o nome dele para Israel. Sabe quem é Israel? A nação recebeu um nome que Deus deu para um homem. Você consegue imaginar o peso disso? Consegue imaginar a vitória que Jacó teve aqui nessa noite? Irmão, nós estamos preocupados em sabe, esse é o ano que você vai amar tanto a palavra do Senhor, que eu vou amar tanto a palavra do Senhor, que eu vou ler, que eu vou passar tempo ali em cima dela. Esse é o ano que nós vamos orar mais, em nome de Jesus. E todo mundo aqui sabe, e Deus sabe o tanto que é difícil, que é uma luta isso. Você tem tempos de qualidade, na correria que é. Mas esse é o ano que nós vamos, sabe, ter tanta fome pela palavra, que o Senhor vai gerar tanta fome em nós pela palavra, que a gente vai passar tempo, vai aprender muito da palavra, que a gente vai passar mais tempo orando, que a gente vai passar mais tempo servindo ao Senhor, trabalhando na obra dEle, ganhando almas para o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente vai voltar para um tempo de intimidade que você viveu lá atrás, que eu vivi lá atrás. E quem talvez não viveu, está chegando agora, que é novo mesmo na caminhada com Jesus, vai ter experiências tremendas, quando você tiver interesse por Deus, quando você quiser Deus, quando você realmente desejar, quando Ele for realmente a pessoa mais importante da sua vida, quando Ele tiver a prioridade, quando Ele tiver a primazia total na sua vida, no seu coração, no meu coração. Então, quando nós tivermos esse interesse, certamente Ele vai mudar o que tem que mudar em nós. E Ele vai tirar aquilo que Ele tem que tirar de nós, e vai fazer a gente ser aquilo que Ele quer que a gente seja, em nome de Jesus. E aí, irmão, eu não nem sei onde está, tem muita folha aqui, né, tem muito texto aqui que eu escrevi, mas se você tiver interesse na tua casa e ler do capítulo 28 até aqui, até o 32, no final desse capítulo aqui, no começo do 33, se você ler a história de Jacó, não tem nenhuma vez até aqui que aparece que ele levantou altar, ele levantou montes de pedra, ele levantou pilar, ele levantou estela, ele levantou um monte de coisa. A King James usa vários termos, monte de pedra, montanha, tudo, muitos termos, todos os capítulos, mas não fala altar. Agora aqui, daqui para frente, a coisa muda, né? Vamos seguir o texto aí. Verso 30. Então, denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus. Peniel significa face de Deus, ou face a face com Deus, porquanto afirmou, via Deus, face a face, e contudo, minha vida foi poupada, porque ele não viu Deus, o Pai, ele não viu o Yahvé, ele viu Jesus.
que estava ali pré-encarnado. Então, ele pôde ver face a face e não morreu. Pelo contrário, teve sua vida transformada, mudada, aleluia. Recebeu um novo nome. 31. Ao romper da aurora, Jacó atravessou o Peniel. Veja, novamente, é um sinal claro de que ele atravessou com a família, e ele voltou para o lado de cá, e agora do lado de cá ele tem essa experiência com Deus, e agora de manhã, agora que rompeu a aurora ali, ao romper da aurora, Jacó atravessou de novo o Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa, aleluia. Bendito seja esse golpe, aleluia, que marcou a vida dele para sempre. Irmão, nunca mais Jacó andou normal. Ele nunca mais andou da mesma maneira. Ele morreu com essa marca. Porque Deus marcou profundamente a vida dele. Quer saber que Deus me marque assim, em nome de Jesus, esse ano? Por esse motivo, os descendentes de Israel, até hoje, não comem. Isso aqui para nós não vai. 33, capítulo 33, verso 16 em diante. E naquele mesmo dia, Esaú retornou o seu caminho para Seir. Ele atravessa o Peniel, aí ele encontra com o irmão dele, tem um concerto ali maravilhoso, e Esaú insiste com ele, mas ele insiste com Esaú. Esaú volta para sua terra e Jacó vai para outro lugar, que é o texto aqui. Porém, Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou... Ô, louco! Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, abrigo de ramos. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata adquiriu dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguera seu acampamento. Ali erigiu um altar. Irmão, daqui para trás não tem altar para Jacó. Não tem. Pelo menos aqui na King James eu olhei aqui, não tem. Tem todo o nome. Tem pilar, tem monte de pedras, tem tudo. Coluna, tem tudo, mas não tem altar. Depois do Peniel, depois do encontro, da experiência que ele teve com Deus, ali erigiu um altar, que denominou El Elohe Israel, Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. Jacó nunca tinha dito isso. Nunca tinha. Quando Jacó encontrou com Labão para fazer um jantar, sabe qual foi a oração dele? Labão falou, aí Jacó preparou um banquete para quem estava com Labão jantar, comer um banquete ali. Ele diz, olha, Labão fez um juramento, eu não vou atravessar desse monte de pedras para atacar você, e você nunca vai passar desse monte de pedras, né, para me atacar. Combinado. E Jacó fala assim, eu juro pelo nome do Deus que Isaac adora, que eu não vou passar esse monte de pedra. Em nenhum momento do texto do 28 até aqui, Jacó declara que Deus é o Deus da vida dele. Mas aqui, depois dessa experiência, ele levanta um altar. Agora, irmão, é um altar. Agora ele é um adorador. Agora ele tem uma experiência pessoal, real, com o Deus que era até então o Deus do Abraão, Deus do Isaac, do pai e do avô. Agora não, agora é o meu Deus, o Deus de Israel. Quem é Israel aqui? É ele. E ele leva tão a sério que a experiência, que ele não se considera mais Jacó. Você não é mais Jacó, eu não sou mais Jacó. Você não é mais esse pecador miserável, condenado ao inferno. Não, você agora é salvo, lavado e remido pelo Senhor. Então a tua caminhada agora é de maior experiência com Deus, de maior intimidade com Ele. Agora você tem um altar. Agora você sabe o nome que você pode adorar. Você sabe que Ele transformou a sua vida. Então esse não vai ser um ano de se esconder, de baixar a cabeça, de ficar... Não, esse é um ano de você provar, sabe, as bênçãos de ter maior intimidade com o Senhor.
Através do que? Da tua busca, do teu interesse, do teu desejo, do meu interesse, da minha busca, de quem eu priorizo na minha vida hoje, de quem você prioriza na tua vida, irmão. Quarta-feira é um dia para a gente encher esse lugar aqui, e junto adorar o Senhor, e buscar o Senhor. Domingo de manhã é um dia para a gente encher esse lugar aqui, buscar o Senhor, aprender do Senhor, para ter uma experiência maior com o Senhor. Porque senão, não vai mudar nada, irmão. Eu vou continuar caminhando com todo mundo que está comigo e para o mesmo lugar. Mas nós não queremos isso, amém? Fica de pé no seu lugar aí. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Feche os teus olhos por um instante. Nós não queremos isso. Você não quer isso. Você não aprendeu a fazer. Você faz porque você ama ao Senhor Jesus. Você tem uma revelação. Você não anda de coisas velhas do passado. Você anda de novidade que o Senhor te revela. Você é aquela que tem agarrado o Senhor e fala: Senhor, não vou te largar. Me dá uma nova direção para esse dia, Senhor. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me dá uma direção. Eu não vou responder enquanto o Senhor não me der uma direção. Estou falando isso para você, estou falando isso para mim. Sabe, eu tive a minha vida totalmente transformada e eu tenho consciência de que foi por causa da palavra, da Bíblia. E quantas vezes no passado eu me tranquei, li 20, 30 capítulos da Bíblia, sem parar ali, comendo, aprendendo e decorando aquilo ia encarnando, ia me libertando, ia me livrando. Só que hoje eu não leio mais 30 capítulos da Bíblia. E aí eu falo para você assim, eu leio, como alguém um dia disse lá atrás. Não, hoje eu leio a Bíblia como um bolo. Eu corto fatias e vou comendo aquilo e vou degustando. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas eu sei que Ele tem mais para mim se eu buscar um pouco mais. Fica tranquilo, eu não estou desviado não, eu leio a palavra, eu amo a palavra. Mas eu sei que Deus tem mais para nós, irmão. E eu estou sempre sendo despertado por Ele, para buscar mais Ele, para estar mais perto dEle. Não é para vir aqui pregar não, é para eu ficar de pé. É para eu sair da cama. É para eu criar meu filho, é para eu tentar ser um marido. É para eu tentar ser discípulo de Jesus. Porque eu posso vir aqui e tentar fazer e te enganar. Faz 30 anos que eu sei como é que faz, como é que fala. Eu conheço o dialeto. Mas isso é uma desgraça se eu viver isso. E não é isso que Ele tem para mim, nem para você, nem para nós. Ele tem vida em abundância. Deus quer tirar o Israel do Jacó, irmão, Ele vai fazer isso. Deus disse: eu não vou te deixar, até eu cumprir na sua vida o que eu estou te prometendo. Irmão, Ele cumpre na vida de Jacó exatamente tudo aquilo que Ele prometeu. Pai, em nome de Jesus, nós não vamos nos calar, Senhor, diante dessa palavra de intimidade. Nós não queremos sair para outros caminhos, queremos pregar coisas. Não, Senhor, nós queremos trazer isso para a nossa vida, para que esse ano seja um ano tremendo, poderoso, Senhor. Nós queremos mesmo mais intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para que então o Senhor use a nossa vida de uma forma sobrenatural, que o Senhor abra os céus, para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor no nosso meio opere curas, sinais e maravilhas, mas sem a nossa busca pelo Senhor,
isso não vai acontecer no nosso meio, mas nós queremos que isso aconteça no nosso meio, com as pessoas que vão entrar aqui enfermas fisicamente, emocionalmente, acorrentadas, presas por demônios. Pai, mas aqui elas vão ser libertas em nome de Jesus, serão curadas aqui, nesse lugar, em nome de Jesus, mas porque teve um povo antes que buscou a tua face, que agarrou o Senhor, que clamou ao Senhor, que insistiu em que o Senhor faça uma obra maravilhosa de transformação, mude o nosso nome, Senhor, mude o testemunho que há em nós, em cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, logo mais essas paredes serão derrubadas, mas o que adianta isso, se as paredes da nossa vida estão, ó Pai, sendo levantadas, mas queremos que elas caiam em nome de Jesus, e que o Senhor o governe, que o Senhor opere, e andaramasa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, não deixa o coração do meu irmão esfriar no propósito que ele colocou de estar na tua presença, buscando a tua face. O propósito que a minha irmã estabeleceu diante do Senhor, de ler mais a tua palavra, de orar mais, de estar mais na tua presença, de fazer a tua obra. Não deixa isso esfriar, Pai, em nome de Jesus. Não te deixaremos enquanto o Senhor não nos abençoar, aleluia. E não é essa bênção material, é essa bênção espiritual, é o teu mover, o teu avivamento, o teu poder, a tua glória sendo derramado em nosso meio, o teu fogo, aleluia, que não se apaga, pelo contrário, que ele aumente, em nome de Jesus. Pai, muda o nosso nome, muda o nosso nome, muda o nosso nome nessa noite, muda a nossa história, muda a nossa história. A gente não quer levantar pedras, pilares, colunas, nós queremos levantar altares para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Amado, esse domingo de manhã nós teremos uma reunião com a liderança da igreja. Você que é líder da igreja, líder de ministérios, vice-líder de ministérios, você está convocado a estar aqui, né? Domingo de manhã vai ter um café poderoso, aleluia. Ó, tudo crente, viu? Não está nem aí para o café, quer é reunião, aleluia. Café, glória a Deus, né? Reunião, aleluia. Amém? Às 9 da manhã você está aí convocado, vai ser lá no salão ali do lado, não precisa nem vir aqui, já pode parar lá, entrar no salão lá, vai ser lá, que o Senhor te abençoe poderosamente. Dá um abraço em alguém aí, libera uma palavra aí, em nome de Jesus.